Como abrir a lata dos vermes psicodélica, podemos também aproveitar a ocasião para falar sobre os psicodélicos e sobre a maneira que eles se adaptam a uma viagem espiritual. Seu uso remonta a tempos bem anteriores aos que a maioria de nós poderia imaginar. No Bhagavad Gita, Krishna diz: Eu sou o Soma. O soma ao qual Krishna se refere era um extrato de uma planta utilizado pelos antigos yogis hindus para atingir experiências místicas. Não sabemos realmente o que o soma era exatamente. Esse conhecimento foi perdido há muitos e muitos séculos. Qualquer que tenha sido a sua química, era o elixir, a ambrosia dos deuses, a bebida que transmuta, a bebida que espiritualiza. No Rig Veda, existe um poema em louvor ao Soma, chamando-o de uma gota de cristal com 1000 olhos. O poema prossegue para descrever como era uma viagem com o Soma. E ele diz: Bebemos o Soma e tornamo-nos imortais. Atingimos a luz que os deuses descobriram. Entre nós, aqueles que estiveram envolvidos na pesquisa com cogumelos e com LSD na década de 1960, experimentaram efeitos similares através dos psicodélicos. Eles nos abriram espiritualmente. Foram realmente um sacramento. Aldous Huxley disse que eles foram um presente gratificante da graça divina. Substâncias semelhantes ao soma são mencionados em vários sistemas hindus. No Ashtanga Yoga de Patanjali, por exemplo, existem referências ao uso de substâncias químicas para alterar consciência. Alguns especularam que cogumelos psicodélicos estavam na própria essência das práticas yogis. Essa foi a teoria de Gordon Wasson. Gordon Wasson é um micologista, mas antes de se especializar nessa área, foi vice-presidente da Morgan Guaranty Trust Company, em Nova York. Interessou-se pelos cogumelos sagrados, conhecidos no México, como Teonanacatli, a carne dos deuses, e eles são cogumelos psicodélicos que, como algumas outras poucas variedades, são capazes de provocar estados alterados de consciência. Após ter começado a trabalhar com o Teonanacatli, Wasson se aposentou como vice-presidente da Morgan Guaranty Trust Company e começou a viajar pelo mundo estudando cogumelos e seus usos religiosos. Descobriu que havia pedras de cogumelos, pedras esculpidas em formato de cogumelos e que estavam ligadas a religiões muito antigas. Sua tese foi que os místicos yogis originais da Índia eram comedores de cogumelos das montanhas no norte que tinham descido para o vale do rio Indo. Mas os cogumelos sagrados não cresciam ali. E eles, então, desenvolveram todas as práticas yogis, pranayama, hatha yoga e raja yoga, para tentar reproduzir os mesmos estados de consciência que os cogumelos tinham originalmente proporcionado a eles. E esse conhecimento não ficou limitado à Índia. Carl Heinrich, um etnobotânico de Santa Cruz, Califórnia, sugere que o pão que Jesus ofereceu na última ceia foi na verdade um cogumelo psicodélico chamado agárico voador, que se parecia com um pão tipo pita e era apreciado pelo seu sabor e também pelos seus efeitos. As substâncias psicodélicas foram também utilizadas no Ocidente. Não existem mais muitas dúvidas de que os ritos entre os antigos gregos incluíam modos de alterar a consciência para uma vida melhor através da química. Parece que uma poção chamada Kikeon, tendo como base a ergotina, era utilizada nos mistérios de Eleusis. Cerca de 3.000 pessoas participavam ao mesmo tempo nos rituais em Eleusis e Platão e Aristóteles estavam entre os iniciados. E, naturalmente,
No Novo Mundo havia o peiote, o cacto psicodélico. Participei de uma cerimônia com peiote, um belo ritual da tradição nativa americana. O valor de cerimônias como essa é que a experiência psicodélica é totalmente ritualizada. Existem aspectos sociais nela. Por exemplo, se você iniciar uma escalada e tiver uma viagem ruim, existem maneiras para o grupo ajudá-lo a trabalhar com isso. Passamos várias horas, uma noite, todos nós juntos, trabalhando com uma pessoa que ficou confusa, porque o sol não poderia surgir até que aquela pessoa ficasse bem. Eram 4 horas da manhã. Tinha sido uma noite longa e fria, e todos ansiavam para que o sol surgisse. Mas isso não aconteceria até que aquela pessoa conseguisse se libertar. Tornou-se uma tarefa de todos no grupo ajudar para que aquilo acontecesse, e a intensidade do amor e da atenção que estavam direcionados diretamente para aquela pessoa era incrível. Foi uma cerimônia poderosa. Logo depois que encontrei o Maharaj pela primeira vez, ele me perguntou um dia sobre o que chamou de minha medicina yogi, o LSD. Revolvi minha mochila e encontrei uma caixa de pílulas que carregava e mostrei a ele 3 cápsulas de LSD que tinha comigo, cerca de 9 microgramas, uma dose bem respeitável. Ele pegou as pílulas e tive a impressão de vê-lo colocá-las em sua boca. Depois, durante toda aquela tarde, ele continuou a falar e a fazer o que sempre fazia, e parecia que nada tinha acontecido. Depois, voltei para a América e escrevi sobre aquela experiência e falei sobre ela em minhas palestras, mas dentro de mim persistia aquela pequena dúvida. Será que com um truque de mão, ou sugestão hipnótica, ou qualquer outro artifício, ele na verdade não tinha tomado as pílulas, que na verdade as tinha atirado para o ombro ou algo parecido? Estão vendo? A minha mente pensando e trabalhando a todo vapor? Quando voltei para a Índia na vez seguinte, Maharaj me chamou até o seu catre um dia e me disse: "Você me deu alguma droga na última vez que esteve na Índia?" E eu disse: "Sim, Maharaj." E ele perguntou: "Eu tomei a droga?" Respondi: "Bem, acho que sim." Ele perguntou: "E o que aconteceu?" Eu disse: "Nada." Então ele disse: "Tchau, tchau, vá embora." Na manhã seguinte, Maharaj me chamou novamente até o seu catre e disse: "Você tem mais daquela droga?" Respondi: "Sim, tenho." E ele pediu: "Traga para mim." E levei o LSD que tinha na minha mochila. Dessa vez eram 5 pílulas, uma delas partida. Ele separou as 4 que estavam inteiras, que era uma dose muito alta, cerca de 1.200 microgramas de puro LSD. Pegou os tabletes e, com muito cuidado, colocou cada um sobre sua língua, fazendo tudo quase que como uma pantomima, para que eu não pudesse ter nenhuma dúvida em minha mente de que ele as ingerira. Depois de tê-las engolido, ele perguntou: "Pani, posso beber água?" E eu disse: "Sim, certamente." E ele pediu: "Pani, Pani, traga-me água." E bebeu um pouco. Depois perguntou: "Isso me deixará louco?" Respondi: "Provavelmente. Tudo o que quiser poderá fazer." Vocês sabem, é preciso não esquecer com quem estamos falando. E ele perguntou: "Quanto tempo durará?" Eu disse: "Cerca de 1 hora." Então ele chamou um homem já idoso, que tinha um relógio de bolso enorme, daqueles antigos com uma corrente, e Maharaj fez o homem se sentar ao seu lado no catre. Inclinou-se para ele, olhando para o relógio. Lembrava uma cena dos irmãos Marx. Em determinado momento, cerca de meia hora ou mais, Maharaj meteu-se debaixo do seu cobertor por alguns minutos e depois surgiu parecendo absolutamente enlouquecido, com a língua pendente e os olhos estrábicos. Pensei: "Oh, meu Deus, o que eu fiz?
Ele realmente não tomou o LSD da primeira vez. E como é um bom leitor da mente, soube que eu tinha percebido. Então achou que deveria realmente tomar dessa vez, mas não sabia o que estava se metendo, e agora se achava enlouquecido. E esse gentil senhor, a culpa é toda minha. Nesse momento, Maharaj olhou para mim e começou a rir. Ele ria e continuava a rir daquilo que tinha feito comigo. Então voltou a fazer as coisas como de costume, conversando com as pessoas e jogando frutas para elas. Ao término daquela hora, Maharaj apontou para o relógio do homem e disse para mim: Bem, o que você acha? E eu disse: Acho que não vai funcionar. E ele perguntou: Você não tem algo mais forte? E eu disse: Não, Maharaj, não. Ele só encolheu os ombros. A maioria dos yogis teria receio em ingerir a droga, disse. Essas coisas eram conhecidas muito tempo atrás, no Vale de Kulo, mas tudo está perdido agora. Eles não sabem mais nada a respeito disso. Mais tarde, perguntei a ele: Maharaj, é certo usar essas drogas? E ele respondeu: Se você ingerir em um lugar frio e a sua mente estiver em grande paz, e se estiver sozinho e se voltar para Deus, poderá ser útil. Ela lhe permitirá entrar na sala e fazer o pranam para Cristo. Isso significa que eu poderia ficar na presença do Espírito. Mas você só pode ficar 2 horas. Disse. E então tem que voltar. É melhor se tornar o Cristo do que somente fazer o pranam para ele. Mas a sua droga não fará isso para você. Não é o samadhi final. Mas isso não significa que ela não seja útil. Maharaj disse: esse tipo de experiência pode ser muito útil. Visitar um homem sagrado, mesmo que por algumas horas, reforçará sua fé. Mas acrescentou: o amor é uma droga muito mais poderosa do que o LSD. Uma vez contei para um dos devotos indianos de Maharaj a história de ter dado o ácido ao guru e ele me disse: isso não é nada. E contou que, alguns anos antes, um sadhu tinha vindo ver Maharaj. Na Índia, alguns sadhus tomam arsênico com propósitos devocionais. Eles ingerem doses diminutas, bem pequenas, que não são letais, mas que agem como psicodélicos. Elas o deixam alto. Esse sadhu carregava algo como um suprimento para 2 anos de arsênico, o que seria uma dose letal para talvez 10 pessoas. Maharaj disse para o sadhu: onde está o seu arsênico? E o sadhu disse: o Maharaj, eu não tenho nenhum arsênico. E Maharaj disse: me dê o seu arsênico. O sadhu procurou em seu dote e puxou um pacote. Maharaj o abriu e engoliu a porção inteira. Todos começaram a chorar e a lamentar, e nada aconteceu. A primeira vez em que tomei novamente o LSD, após ter voltado daquela segunda viagem à Índia, foi em um motel em Salinas, Kansas. Era um lugar frio e eu me senti em paz. Estava sozinho e minha mente estava voltada para Deus. As condições pareciam apropriadas. Iniciei a sessão com um melodrama classe B, isso é, apavorado. Foi como chamam uma má viagem. Estava pronto para sair nu do quarto do motel e ir até o escritório do gerente e dizer: você precisa me ajudar, estou morrendo. Quando senti a maçaneta da porta, tive um clarão do que estava para acontecer. Vi a mim mesmo correndo até o escritório e vi o gerente sentado ali e vi o que ele pensou de mim em sua mente. Um homem nu, de meia idade, careca, vindo do quarto 125 gemendo: vou morrer! Depois vi a polícia, os psiquiatras, os tranquilizantes e tudo o que se seguira. E pensei: deve haver uma maneira melhor do que essa. Então me afastei da porta, sentei-me na cama e pensei: existe alguma maneira de eu poder evitar a morte? E compreendi que a resposta era não. Não havia nenhuma maneira. Algumas maneiras que me lembrei levariam 40 anos ou mais,
E mesmo assim eu morreria. Compreendi realmente, vivenciei profundamente que era absolutamente inevitável. Que enquanto eu pensasse que era alguém, um alguém, iria morrer. Então desisti. Disse ao Maharaj: como tem de acontecer, por favor, faça com que aconteça agora. Estou pronto e quero morrer. Deitei-me diante do aparelho de televisão, coloquei um retrato de Maharaj bem no meio da tela, de modo que todas as imagens saíam da sua cabeça, e fiquei ali esperando pela morte. Na sessão que se seguiu, tive o darshan de Maharaj. Ele se manifestou na maneira exata como está escrita no capítulo 11 do Bhagavad Gita, e o quarto se encheu do universo inteiro. Maharaj continuou a surgir em todos esses outros seres, absorvendo tudo em si. Ele estava sentado ali, na cama do motel, rindo, rindo, e o universo surgia e entrava nele. Depois houve um momento de vazio, um momento sem pensamentos. O primeiro pensamento que ocorreu, após o interstício entre os momentos mente, foi: dessa vez você poderá ser qualquer coisa que quiser. E com esse pensamento comecei novamente a reencarnar. Isso é, o meu karma formou o estado de não pensamento, somente momentâneo antes do eu se reafirmar. Tinha recebido o darshan do Cristo, mas não tinha me tornado o Cristo. Verdade. Mas, quando voltei, estava mais livre do que antes. Os psicodélicos têm sido um tema destacado em nosso ambiente cultural já há algum tempo. Acredito que tenham permitido e considerado a nossa reflexão, porque para muitos de nós eles foram um elemento essencial em nossa jornada. Eles certamente desempenharam um papel importante no meu próprio processo de despertar, e quero dar a eles o seu devido valor espiritual.